apresentar hoje um trabalho sobre o livro Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. O livro tem uma escrita muito peculiar, por isso nós vamos apresentar ele de duas formas. Primeira parte, que nada mudou de antigamente até hoje em dia. A sede que mata o homem para o sustento da sua família. Educação para os seus filhos na falta de escola. Na corrida atrás do seu objetivo, no seu tênis não tinha mais sola. Autodidata que aprende nas bases da vida. Com modo meio bruto, sem diplomas na sua corrida. Mas sempre honesto, atrás do seu sustento como trabalhador. Apunhalado pelo sistema, compreendendo sua dor. Dor de um inocente sendo preso. Soldado amarelo mostrando seu peso. Peso da violência sem paciência de uma farda. Repleta de uma ordem mal governada. Coitado roubado até por seu patrão. Que o pouco que recebe se transforma em pão, que na falta de dinheiro se sente na lama, que nada mais sobra e reclama da sua cama. Por Fabiano, sim a Vitória, sua esposa e seus 2 filhos, e seu cachorro baleia, fugindo da seca do Nordeste. Nisso, no caminho, ele encontra uma fazenda desapropriada, começa a morar lá. Só que ao passar dos meses, o dono da terra, o chefe, chega para Fabiano e faz uma proposta, lhe oferecendo o emprego dele, ele trabalhando para o chefe em troca da moradia. Mas nisso, o chefe te explora. Nisso, como um trabalhador, claro, ele vai para os bares e frequenta o centro da cidade. Só que nisso, um dia de apostas, ele se desentende com um soldado amarelo e bate de frente. Ele, por ser bruto e sem modos, acaba indo parar na prisão. Depois que Fabiano foi preso, ele saiu da prisão e sua vida continuou a mesma. Sendo explorado pelo patrão, continuava sobrevivendo a troco do pouco dinheiro que o patrão lhe pagava, que ainda era uma boa parte era tirado pelos impostos e pelas taxas do patrão, com os juros e tudo isso. Fabiano também não gostava de frequentar a cidade, pois tinha muito medo de grandes multidões, pois não sabia utilizar o dom da palavra. O grande sonho de Fabiano e sua família era comprar uma cama de couro para sua mulher, pois ela vivia sonhando com isso, como São Tomás da Balanderia que os dois vivem citando. Ao correr da história, Fabiano e Sinha Vitória continuam vivendo nas secas e ao dom do patrão. Mas um belo dia Fabiano decide se mudar e antes disso matar a cachorra-baleia, pois a cachorra estava velha e apresentava sinais de raiva. Após matar a cachorra, Fabiano ainda encontra o soldado amarelo e conquista sua vingança, dando alguns tapas nele. Mesmo assim, Fabiano não consegue o matar, o que acaba não enfurecendo Fabiano, mas o deixando um pouco triste, pois Fabiano queria ter uma vingança maior sobre o soldado amarelo. Após o episódio do soldado amarelo, Fabiano foge com a sua família e sua mulher de volta para o sertão e para o sul, fugindo de novo das secas que as aves de arribações demonstram que vai ocorrer de novo no Nordeste. E assim, Fabiano pode estar a qualquer lugar, de Salvador a São Paulo, de Manaus a Washington. Vamos fechar isso no... Sobre a vida e obra de Graciliano Ramos, que foi o autor do nosso livro chamado Vidas Secas. Graciliano Ramos foi um escritor brasileiro que nasceu na cidade de Quebrango, Alagoas, no dia 17 de outubro de 1891. Um dos 16 filhos de uma família de classe média, passou parte de sua infância em Buíque e outra em Viçosa. Fez seus estudos secundários em Maceió e não cursou nenhuma faculdade. Em 1914, após breve estadia no Rio de Janeiro, trabalhando como revendedor, retorna à cidade natal depois da morte de 3 irmãos, vitimados pela peste bubônica. Passa a fazer jornalismo político em Palmeiras dos Índios, chegando a se tornar até prefeito da cidade que ele estava fazendo o jornalismo. O romance Vidas Secas foi uma das mais importantes obras do escritor Graciliano Ramos. Ele era considerado o melhor escritor do modernismo e o provador mais importante da segunda fase do modernismo. Suas obras, embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma grande visão crítica das relações humanas, que a tornam de interesse universal. Seus livros foram traduzidos para vários países.
foi um escritor muito importante da sua época. Sua morte foi em 1945. O que eu tirei do livro de Graciliano Ramos foi que, comparando antigamente com atualmente, pouca coisa se mudou. Para mim, em torno do mesmo mundo só gira e as mudanças só caem. Porque, enfim, a seca no Nordeste acontece até hoje em dia. Muitas famílias ainda morrem de sede, muitas famílias desprevenidas com muitos filhos e pouca comida. E vivem hoje em dia do quê? De Bolsa Família? Dá licença. Enfim, minha conclusão também que eu tirei em torno da polícia foi que muitos trabalhadores hoje em dia apanham por os policiais terem abuso de poder e certa autoridade acima da lei, né, do que eles podem fazer. Eles daí batem em trabalhadores, realmente prendem criminosos, mas muitos inocentes acabam sofrendo consequências disso. O livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas, tem um contexto histórico numa época muito complicada, que é a segunda fase modernista brasileira, que se passa entre a Primeira e a Segunda Guerra dos anos de 30, no final dos anos 30 ao começo dos anos 40. Os autores eram muito influenciados principalmente pela vida no Nordeste e pela mostra da realidade do Brasil no campo, que as pessoas não ganhavam tão bem assim e que a vida não era tão boa assim no Brasil.